Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje é dia de falar sobre Telema. Se você está acompanhando ultimamente aqui o canal, a gente tem feito alguns vídeos sobre ordens iniciáticas ou filosofias que influenciaram as ordens iniciáticas e na quarta-feira nós tivemos uma live no dia 1º de dezembro de 2021, uma live com o Flávio Watson falando sobre a Telema. E como sempre acompanham as lives, um vídeo explicando de uma forma resumida um pouco mais da ordem iniciática ou da tradição que a gente está abordando naquele momento. Então hoje é dia de falar da Telema, o que é, de onde ela surgiu, mais ou menos como ela funciona. Se você quer saber mais, não esquece de dar uma olhadinha lá na live. De uma forma bem simples e objetiva, a Telema ela é uma doutrina que foi trazida ou recebida pelo mago chamado Aleister Crowley, lá no início do século XX. Entre 1904 e 1906 ocorreram esses fatos de receber esses textos sagrados. Isso vai marcar justamente o início do período ali que vai começar a modernidade a se apresentar, mas já uma filosofia que busca o pós-modernismo, algo que vai além da modernidade. Esse período então ele vai ser um palco para o surgimento de diversas religiões e várias ordens ocultistas e esotéricas diferentes. Esse momento desse renascimento, do ocultismo, da religião, vai fazer com que muita gente busque essa reconexão espiritual ou filosófica com algo que as religue a algo sagrado, seja fora delas ou dentro delas. Dentro então desse segmento filosófico que o Crowley trouxe pra gente, ele se baseava em conceitos que divergiam muito dos pensamentos cristãos da época e procuravam novas formas de desenvolver a reconexão espiritual, a utilização do mundo espiritual para várias coisas diferentes. E para isso, ele vai realizar um trabalho de condensação desses textos recebidos por ele, onde a gente vai conseguir observar vários sincretismos, vários simbolismos esotéricos, várias referências a técnicas orientais, como por exemplo a meditação e a yoga. Em 1904, o Crowley e a esposa dele, que se chamava Rose Edith Kelly, fizeram uma viagem de lua de mel, uma viagem romântica para o Cairo, no Egito, e um belo dia eles estavam lá dentro da pirâmide, ali mais pro fim de março, estavam dentro da pirâmide, na Câmara Real, jantando. E aí o Crowley estava ali e falou, por que sim, por que não, por que sim, por que não, por que sim, e fez um ritual que era uma invocação de sílfos ou sílfides, que são os elementais do ar. Naquele momento, nada aconteceu. Ele achou que o ritual não funcionou, estava tudo certo, mas alguns dias após o jantar, já entrando no mês ali de abril, a esposa dele começou a ouvir vozes. E essas vozes começaram a passar instruções para ela. E aí, ele iniciou um monte de testes com ela. Levou ela no Museu do Cairo e ficou perguntando coisas da história egípcia, quem era tal entidade, quem era tal deus, quem era tal coisa, coisas que a Edith não sabia, que a Rose Edith Kelly não sabia. E depois desse teste, ele se convenceu de que ali existia uma verdade. E dentro dessa verdade, existia uma mensagem de que ela precisava ouvir a criança, ele precisava ouvir a criança, entrar em contato com a criança, mas ele não estava ainda entendendo muito bem. Dentro do que ela foi recebendo, ela recebeu ali uma espécie de uma cerimônia. Um monte de coisas que para ele eram meio arbitrárias, meio perdidas, mas ela recebeu no meio de tudo isso uma cerimônia e ele resolveu fazer essa cerimônia, ritualizar essa cerimônia. Quando ele fez isso, ele recebeu uma espécie de uma iluminação, vamos dizer assim, porque ele abriu o canal dele para receber as mensagens através de uma supraconsciência. Tudo aquilo que vinha era muito novo, muito diferente do que ele estava acostumado, e aí a partir do dia 8 de abril, sendo durante 3 dias isso vai acontecer, no dia 8, 9 e 10 de abril, durante esses 3 dias, do meio-dia a 1 da tarde, o Crowley vai passar a escrever de maneira frenética tudo que ele recebe por essa supraconsciência que se autodenomina I Was. Com isso, ele dá origem a um manuscrito, né, que depois ele vai aperfeiçoando, ali vai organizando melhor. Esse manuscrito vai dar origem ao que a gente vai chamar de Liber Legis, ou Livro da Lei, que hoje a gente conhece ele como Liber Alvel Legis, mas é o bom e velho Livro da Lei. O Livro da Lei, então, vai propor um novo aeon e vai dizer que Crowley é o profeta desse novo aeon. Profeta esse que está dizendo que, a partir de agora, uma nova era vai começar a aparecer. Uma era que é a Era de Horus, a Era do grande filho, da grande criança que vai poder fazer o que ela quiser. Dentro dessa ideia, tem uma palavra que vai se tornar muito comum e que vai basicamente batizar o movimento,
que é telema. Telema é a lei, é o que rege toda a ideia embutida dentro dessa filosofia. Telema é uma palavra que vem do grego e que no seu sentido mais profundo, mais original, ele remete a desejos. Mas desejos, aquele desejo quase instintual, aquele desejo de algo que você quer muito, quase uma coisa sexual, uma coisa ligada a uma fome, uma coisa muito grande. Esse é a raiz da palavra. Mas na tradução das Bíblias hebraicas para o grego, essa palavra acabou sendo um pouco mudada pelos cristãos, e os cristãos passaram a entender essa telema como uma vontade com V maiúsculo, uma super vontade, como se fosse uma vontade divina, ou uma vontade do indivíduo que só ele conhece aquela vontade. Então a telema é a grande vontade. Outro mote, outra frase que permeia bem a telema é o faze o que tu queres, há de ser o tudo da lei. Basicamente, o que essa frase diz? Ela ficou muito conhecida no mundo mágico, música do Raul Seixas, várias menções a essa frase em vários momentos da cultura pop, em filmes, em livros e uma série de coisas. Ela ficou muito conhecida não só no mundo mágico, no mundo ocultista, mas no mundo também mundano, profano, como os magistas chamam. Essa frase ela é muitas vezes muito mal interpretada, porque a telema prevê que você precisa sentir um ágape, um amor por tudo, um amor pela criação, por todas as pessoas. Então esse faz o que tu queres, dentro dessa ideia desse amor, é um faz o que tu queres teoricamente, sem prejudicar ninguém. Esse faz o que tu queres, ele está alinhado com a tua vontade, com quem você é de verdade. E se você de verdade não é uma pessoa que quer praticar um ato de agressão a outra pessoa, você nunca vai fazer esse tipo de coisa. Com o tempo, o Crowley vai trabalhar um conceito chamado verdadeira vontade. Esse conceito de verdadeira vontade, ele vem meio que para aterrizar essa ideia do faz o que tu queres, há de ser o tudo da lei, porque ele diz, ok, você pode fazer o que você quiser, mas tem que estar alinhado com essa sua verdadeira vontade. Ou seja, com quem você é de verdade e não com uma ilusão que o seu ego pode trazer com relação ao que você acha que é ou que você acha que é importante para você. Esse achismo não tem espaço dentro da verdadeira vontade. Ou sabe o que você quer de verdade, ou você vive uma ilusão daquilo que você quer. E aí, essa verdadeira vontade, ela vai ser descoberta quando a gente dribla aquelas vontades egóicas, egoístas, que o nosso ego, que é uma ferramenta de ação, de percepção da nossa realidade, pode acabar construindo de maneira equivocada. E aí, se a gente consegue driblar essas coisas mais arbitrárias, mais egoístas, a gente consegue se conectar com essa ideia de verdadeira vontade, que está relacionada com o nosso chamado, nosso propósito de vida. E aí, através dela, a gente chega a um processo de autoconhecimento bem profundo para nos alinhar com essa essência divina que nos habita. Seja uma essência divina que foi plantada aqui exteriormente por uma figura divina, ou criada por nós mesmos enquanto seres divinos. E é por isso que ações, práticas como a meditação, o diário mágico são tão importantes para um telemita, porque essas práticas facilitam a reflexão e aí fazem com que a gente tenha uma reconexão com aspectos puros nossos que a gente perdeu, às vezes por construções de padrões que a gente herda da sociedade. O Crowley vai se valer também de utilizar o panteão egípcio para trazer algumas metáforas para dentro da telema. Ele tem uma forte influência da Golden Dawn, que já usava ali esse panteão dentro. Quando ele se decepciona, vamos dizer assim, com a Golden Dawn, ele acaba recebendo esses escritos da telema, do ayahuasca, que é essa consciência suprema ou superconsciência, e aí ele usa essa mitologia que ele já conhece muito bem para povoar os escritos telêmicos. A primeira deusa que a gente pode citar aqui é Ísis. Ísis é uma grande matriarca, uma grande mãe dentro da mitologia egípcia, a deusa da magia, da terra, geradora da vida. É aquela que vai conceber a criança, que vai nutrir essa criança em seu seio. Criança essa que vai ser o precursor do novo Aeon. Quando então o ser humano começa a descobrir a espiritualidade, quando ele começa a perceber essa abertura dessa liberdade que a espiritualidade traz, a gente diz que vivia na era de Ísis. Depois de Ísis vem Osíris, o seu marido, o seu consorte. Osíris é o patriarca, aquele que traz a ordem, a disciplina, os sacrifícios, o momento em que os cultos se fazem presentes, cultos de morte e de ressurreição. Sendo esse pai, ele representa então, depois que a criança desmama, sai do cuidado da mãe, ele representa então aquele que dá o direcionamento, aquele que treina essa criança para ser o grande rei da sua vida. Ele faz então o papel do pai que se sacrifica pelo seu filho. Ele morre, renasce como Deus do submundo, para que Horus, que é a criança da promessa,
promessa, possa surgir para liderar o novo Éon, ou a nova era. E aí é que surge uma das faces da manifestação divina, conhecida como Ha-Hor-Kuit, que é esse aspecto ativo de Horus. Horus tinha um aspecto como deus da guerra, um deus solar, associado a essas energias ativas, à vontade, aos instintos, que a Telema diz que são as energias que vão reger esse novo Éon, essa nova era. Então, Ha-Hor-Kuit representa o ser humano em sua totalidade. Aquele que não representa ou que não precisa mais dos arquétipos paternos e maternos. Ele é o filho de Ísis e Osíris, aquele que foi concebido no mundo e que tem tudo que é necessário dentro dele para prosseguir sozinho e conseguir trazer a nova era para a humanidade. Um outro aspecto dele é Hor-Par-Kratz, que é um aspecto mais passivo, é como se fosse um irmão gêmeo, e ele é uma manifestação passiva do deus Horus. Ele é concebido após a morte de Osíris, ele é considerado um não nascido, ou seja, ele é a nossa criança espiritual. Ele é conhecido também como o Deus do silêncio e da nossa força interior. Por isso que muitas vezes na Telema a gente vê a representação de um mago fazendo o sinal do silêncio. Parece ali que ele está chupando o dedo como se fosse uma criança ingênua, mas na verdade isso representa a importância do silêncio para que nós aprendamos a ouvir a nossa voz interior. Voz essa da nossa essência. Outra entidade muito importante na Telema é Nut. Para os egípcios ela era o sol estrelado da noite. Para os telemitas ela vai além disso, ela é o infinito, tudo aquilo que não tem limites. Ela é considerada talvez a mais elevada dessas divindades dentro dessa cosmogonia telêmica. Ela é, como eu disse, a abóbada celeste, mas também o infinito do espaço sideral. As representações de Nut são de uma grande mãe, nua, com seu corpo preenchido por estrelas, lembrando que Crowley e a Telema sempre diziam que todo homem e toda mulher são uma estrela. Essas estrelas, então, nesse corpo sideral de Nut, nada mais são do que eu e você. Nut, então, representa o nosso coletivo da humanidade quando atinge plenamente, em todos os seus aspectos, o nosso ser espiritual. O meu, o seu e o de todo mundo que você conhece e até de quem você não conhece. Outra entidade muito importante na Telema é Hadit. Ele não é muito importante lá para os egípcios, falam muito pouco deles, mas na Telema ele é importante porque ele representa esse infinito particular. Enquanto Nut representa esse grande infinito cósmico, Hadit representa esse infinito individual dentro da gente. Ele é representado por um círculo solar alado. Simboliza uma serpente de luz, serpente essa que traz o conhecimento, que sobe pelo conhecimento, buscando a união com Nut. Essa estrela individual, ao se elevar, ela começa a fazer parte da grande abóbada celeste, onde o um se dissolve no todo. Em determinado momento ali em que Thoth recebeu os textos ali do livro da lei, ele invoca Thoth, o deus da magia, o deus da sabedoria, o deus da escrita, da linguagem egípcia, deus esse que vai então ajudar Crowley a organizar tudo aquilo que estava acontecendo e entender tudo aquilo que estava acontecendo. Nós temos vídeos sobre Thoth aqui no canal. Esse deus tem a cabeça de um ibis, que muitas vezes é relacionado com a lua ou representado como um babuíno. Ele é o grande arquétipo da manifestação perfeita da comunicação humana e da comunicação em termos de linguagem também. Dentro dessa história da Telema, existe uma tábua muito famosa que é a Estela da Revelação. A Estela da Revelação é conhecida historicamente por ter sido uma tábua funerária criada pela própria pessoa. Chamada então de Estela de Revelação, ela é uma estela onde um sacerdote egípcio chamado Montu, que viveu em Tebas, colocou ali passagens e tem esse disco alado, dourado ali em cima, que é a representação de Hadit. O Crowley adotou para ele essa personalidade mágica como se ele fosse uma reencarnação desse sacerdote e passou a assumir a posição de profeta da Telema, do novo Éon de Horus, e se intitulava a reencarnação de Ankh-Af-Nakhonsu, que era esse grande sacerdote egípcio. Então Crowley se viu como a reencarnação desse cara e trouxe essa revelação dessa estela para dentro da Telema. A gente já falou aqui do Aiwass, que é essa supraconsciência, essa entidade espiritual que ditou o livro da lei para o Crowley durante 3 dias. No início, o Crowley achou que aquilo podia ser um aspecto dele, ou talvez fosse algo que ele invocou num ritual, mas Crowley passou a vida inteira tentando achar quem era o Aiwass, muitas vezes uma entidade externa, muitas vezes uma entidade interna, até que na maior parte do tempo ele cravou que Aiwass era o seu sagrado anjo guardião, o que é uma entidade externa, mas que ao mesmo tempo está ligada a ele. E você deve estar se perguntando, eu já ouvi falar de uma tal de Babylon, de mulher escarlate? Essa é uma imagem
mítica que acontece dentro da Telemann, de uma mulher montando uma besta, com uma espada em sua cintura e um símbolo primordial que ela ergue, que é um cálice, ou a representação do feminino, né, a vagina. Ela traz isso alto em sua mão, triunfante, carregando todos os elementos sagrados da eternidade. Eternidade essa que está contida ali no segredo daquela vagina que ela segura na sua mão. Ela representa então a energia do amor, a energia da liberdade de cada mulher, o impulso sexual que expõe os seus desejos mais íntimos e verdadeiros de cada um. Babylon então é uma grande mãe, porém ela é uma contraparte de Nuit, porque enquanto Nuit é esse coletivo, Babylon ela é uma sacerdotisa, ou ela é considerada a grande prostituta sagrada. Lembrando que prostituta na antiguidade, as sacerdotisas que se prostravam perante o templo para receber os visitantes. Essa sacerdotisa que não nega o amor a ninguém é a grande prostituta sagrada. Nosso amigo Crowley assume para ele o moto de Tu Megatherion, ou seja, a grande besta. Therion então é uma besta que é o complemento dessa representação arquetípica de Babylon. Enquanto ela é o feminino, ele acaba sendo seu consorte, acaba sendo masculino, o princípio ativo, o princípio estimulante, a besta que vai representar todos os nossos instintos mais bestiais, mais sexuais, aqueles instintos que nos levam à vontade. E lembrando de uma outra frase telemita, amor é a lei, amor sob vontade. Se ela é o amor, se ela é a lei, se ela é a lei universal, se ela é a Telemann, se ela está sob a vontade, é natural que ela monte essa besta, ou que a besta muitas vezes a monte, essa relação entre o amor e vontade, que é expressa pela frase, amor é a lei, amor sob vontade. Amor tem o número gemátrico, ou seja, dentro da numerologia telêmica, representa o 93. Amor é a lei, 93, vírgula, amor sobre vontade, 93 de novo, e Telemann, que significa vontade, também teria o valor numérico 93. Por isso que muitas vezes vocês vão ver telemitas falando 93, ou escrevendo 93,93/93. Amor é a lei, vírgula, amor barra sob vontade. Outro ser que aparece muito dentro das histórias telemitas é um tal de Corozon, um demônio que habita um abismo. Ele nada mais é do que um estado caótico em que muitas vezes a gente se encontra e se coloca em estado de dispersão, de preguiça, de depressão, procrastinação, improdutividade, ou seja, tudo aquilo que nos atrasa, nos atrapalha, principalmente o caminho de um magista. Por isso é necessário que o telemita aprenda a mergulhar nesse abismo, aprenda a reconhecer suas próprias sombras, seus próprios defeitos, seus próprios sabotadores. Se ele mergulha nesse abismo e ele vence, o Corozon, ele acaba passando pelo que a gente chama na magia, pela noite escura da alma. E com isso, ele traz para ele uma verdadeira sabedoria de quem ele é de verdade. E um entendimento para que ele se torne Deus da sua própria vida. Deus das suas próprias vontades. Bem, a Telemann então virou um sistema filosófico, uma doutrina mágica muito difundida pelo Crowley e que após a sua morte começou a ganhar grande proeminência pelo mundo. Então hoje nós temos grandes grupos telemitas pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. A Telemann então tem lá os seus rituais mágicos, místicos, para que você consiga o acesso a esse sagrado anjo guardião, para que você descubra ou desvele perante os seus olhos a sua verdadeira vontade, quem você é de verdade. É um sistema filosófico em que você é provocado a sair da sua zona de conforto, te traz muitas provocações, coisas que fogem normalmente dos padrões da sociedade. Para muita gente isso é chocante e também, ao mesmo tempo, te dá um caminho filosófico profundo para que você consiga chegar nesse ou que você construa essa sua ideia de essência, de quem você é e o que você deseja, ou que você chegue ao âmago de quem você é, e aí você consegue atingir essa consciência da sua verdadeira vontade. Termo muito usado ultimamente pelos telemitas, e não só pelos telemitas, mas fora desse mundo mágico da Telemann, a gente também ouve por aí. A Telemann então marca um processo muito importante do rompimento de vários dogmas religiosos, em uma época em que isso era muito comum. A gente está falando do período vitoriano, né? E aí entra ali a modernidade, depois o pós-modernismo. Então ele vem para chacoalhar a ideia de bem e mal, do que pode, do que não pode. Ele vem te provocar a você pensar por que você faz uma coisa e por que você não faz outra. Por que você se sente compelido a não fazer coisas que você quer. Se você é uma estrela, se você é o Deus do seu próprio universo, essa reflexão é importante para você entender quais são os limites que você se autoimpôs, quais são os limites que foram impostos a você que talvez não façam mais sentido hoje em dia. Então, esse questionamento com sabedoria, usando bases
bases filosóficas é muito importante para Telemann. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo sobre Telemann. Não deixem de assistir a live que saiu no dia 1º de dezembro no canal com o Flávio falando sobre a Telemann. Vai complementar, tem ali uma conversa filosófica bem profunda sobre isso, vai ajudar vocês a aprofundarem. A gente tira várias dúvidas ali e no final da live tem algumas indicações de referências bibliográficas bem bacanas. Um beijo de esfirras de amor, esfirras de vontade, 93 para todos vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!